gente! Vem dizer que ainda me ama. Aumenta, Pacheco! Sei que a vontade de você tá doendo em mim. Toma conta de mim, conhece essa? Eu não conheço. Me ajuda. Tem calcinha preta? Nossa, isso aqui é limão com mel. Essa Michelle, ela vem com as Limão coisas... com mel, direto do... Ela vem com os TBTs musicais dela, é? Não, sabe o que é? Que é assim, quando você tá... Ai, Boa noite, gente! Boa noite. Boa noite. Às vezes, olha meu cabelo, deixa eu ver se o cabelo ficou... Vou começar a trocar o conteúdo da caneca de Porque a sexta-feira. gente fez o seguinte, quando às vezes você tá com muito estresse, né, cortisol baixo, papapá, você tem que ter pensamentos bons também. Além de dormir, tomar remédio, mil coisas, tem que ter pensamentos bons. E aí, os pensamentos que me deixam super felizes são quando eu lembro da época que eu ia pra Maceió, dançar, o forró. Eu acho melhor de começar o programa. E aí, essa música era daquele auge, aquela glória toda lá pra 2000. Já não estamos podendo fazer pergunta em coletivo. Daqui a pouco eu e o Flávio começamos a fazer pergunta pra você. Vai 2004, isso aí é de 2004, 2003. Olha. Toma conta de mim. Gente, o Gazeta Esportiva tá no ar nessa sexta-feira pra te colocar no ritmo do último fim de semana do verão. Ai, coisa triste, Fini. Último fim de semana do verão. Domingo acaba o verão, primavera, verão. Aí vem o outono, aí vem todas as doenças inflamatórias de gripes e tal. Não vamos pensar assim. Tá vendo como eu tô bem pessimista? Vamos animar. Tá bom o negócio. O diretor deve estar feliz. Ó, boa noite, Flávio Prado. Você tá bem, querido? Boa noite, eu tô ótimo. Tô louco pra que acabe o verão, porque a minha pressão baixa. A gente tava falando eu quero isso, mais a é que gente tava venha o falando isso na hora que outono entramos no estúdio, e que né? venha o inverno. Hoje eu falei com um amigo no Canadá, ele falou, tá menos 10 aqui. Eu falei, ótimo, aqui tá mais 50. Hoje eu vi 37 graus. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui que eu não tô numa piscina, cara? Ai, do céu, os caras ligaram o forno e esqueceram de desligar. É verdade. Isso vai só piorar, viu, Garrafa? Olha como eu tô, tá vendo? Só vai Para, piorar Michele, por causa não daquele vai, grito pô. global. Domingo vai dar uma amenizada aí. É. E ó, boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, estamos meia hora no ar. Boa noite, galera. Boa noite. Olha, a gente também vai ter hoje a opinião especial do mestre Alberto Helena Júnior. Aí muda o patamar. Aí muda o patamar. Que bom Lá te não ver. faz frio nem calor. Não, Lá cara. é uma cidade com ar-condicionado natural. Ai, viu? que delícia, que delícia. A mestre viu? caverna, olha lá. É isso aí. E é claro que o programa vai ferver, né, com a repercussão da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians ontem. Quem assistiu o jogo, hein? Eu assisti. Todo também. mundo, é. Assisti pelo YouTube, né? Ó, no São Paulo, o foco é o jogo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Santos tá na luta contra o rebaixamento. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, dicas. Já voltamos, galera. Nem deu tempo, né, de vocês sentirem saudades da gente, deu? Nossa enquete de hoje é sobre o jogão de ontem. Pois é, vamos lá. A arbitragem no clássico entre Palmeiras e Corinthians foi boa? Ó a carinha feliz. Foi regular ou foi ruim? É Matheus Leonardo, né, o menino que apitou? Sim. Então vota lá no site gazetesportiva.com pra gente computar os seus votos aqui, tá certo? O que você achou, Flávio? É a estreia dele? Foi a estreia Na dele? verdade, foi o primeiro clássico que ele fez com 23 anos. É difícil, né? Foi o 6º jogo no Campeonato Paulista dele. E aí? Eu acho que foi regular. Ele teve... A gente vai falar mais ou justifica já? Vai falar mais ou justifica tudo agora? Pode falar tudo sobre este tema agora. Tá. Para mim, ele foi induzido a erro no primeiro lance, que eu também tive alguma dúvida, mas ele foi induzido a erro. Não foi ele que marcou o pênalti, foi o VAR. E aí, com 23 anos, a sua chefia lá te chama para você marcar um pênalti. Você fala, não vou marcar, eu sou macho. Num Exato. Palmeiras e Corinthians E quase o segundo lotado. pênalti, ele fez a compensação que todos fazem e o jogador brasileiro também não ajuda em nada. O Roger Guedes entrou claramente para se atirar. Se não marcasse aquele, eles iam ficar enchendo o saco até marcar um outro. E aí ele entrou nessa pilha. Mas a verdade, tudo começou quando ele foi induzido a um erro pelo VAR. Ele não tinha marcado aquele Não, pênalti. ele em tese, eu ainda tenho Aí ele dúvida fica desse escutando, lance. ele Mas fica- ele, em tese, ele acertou. E aí ele foi induzido ao erro, e aí ficou devendo, e quando ficou devendo, os jogadores que não ajudam em nada, né, fizeram ele marcar um segundo pênalti indevido. Com relação a todo mundo ir para cima dele, infelizmente, qualquer árbitro, mais velho ou mais novo, sofre esse tipo de pressão e não acontece nada. Então, foi regular, foi dentro do razoável. E você, Garrafa? Eu tô com o Flávio. Foi regular porque, para mim, não aconteceu nem o pênalti a favor do Palmeiras, nem o pênalti a favor do Corinthians. Para mim, não houve pênalti, a gente vai discutir daqui a pouco sobre os lances. Era um árbitro novo, a boleirada
todo mundo macaco velho, todo mundo sabia que ia tentar tirar proveito do Nossa, árbitro de qualquer lance. pressionaram então muito o jogo foi ele. muito conversado, teve muito de pressão em cima dele e para um bom jogo como foi, a gente perdeu talvez alguns minutos com essa cascata em cima do árbitro aí. Então Mas foi uma isso arbitragem... é assim com todos, né? Isso que eu quero dizer. Imagina um garoto de 23 anos. Olha Então, lá, mas- esse é o primeiro pênalti? É. Esse é o do Corinthians, olha lá. É É que do tá Corinthians. de Não longe, né? aconteceu absolutamente nada. O lance para mim Mas normal. é que em câmera lenta aparece que mas foi então, pênalti. existe o jogo da televisão e o jogo do campo, né? Para mim isso é normal, jogo de contato, ó, não houve chute por baixo, nada, passou a mão. O detalhe para mim, nos dois lances, é que nem a ação do Gil e nem a ação do jogador do Palmeiras para cima do Roger Guedes foi suficiente para derrubar os jogadores. Então, para mim, eu não daria os pênaltis, não daria. Pode até, é lance interpretativo. Eu não daria nenhum e nem outro. Olhando assim, não parece que foi pênalti. Não parece que foi pênalti. Vamos colocar o mestre Alberto Helena Júnior no debate? Mestre, o que o senhor achou da arbitragem ontem? Boa, ruim ou péssima? Não, boa, regular ou ruim? E desses dois pênaltis? Nem boa, nem regular, nem ruim. Eu acho que foi ótima. Gostei demais da arbitragem, levando-se em conta que é um menino de 23 anos fazendo seu primeiro clássico, um clássico complicado, porque era muito significativo tanto para o Corinthians quanto para o Palmeiras, né? Esse jogo, em relação ao resto da temporada. Enfim, achei que os dois pênaltis foram bem marcados, embora os amigos não concordem comigo, mas eu acho que sim. E, portanto, eu acho que foi ótima a arbitragem do rapaz lá. Muito bom, mestre. Para um menino de 23 anos segurar um clássico desse, realmente foi ótima a arbitragem. E quando eu olhei também na câmera ali, tem uma mão ali do Gil, depois no outro tem um pezinho ali, mas é que a gente olha na câmera lenta. Aí parece mesmo que foi pênalti, eu concordo com o mestre também. Então se segura agora a torcida do Santos. A gente vai falar mais do clássico daqui a pouquinho. O Peixe entra em campo amanhã para jogar valendo a permanência na elite do futebol paulista. Chamamos agora o Guilherme Camarda, direto da nossa redação de esportes. Ô Gui, como que tá o clima lá no clube para a partida? Boa noite. Boa noite, Miga, Rafa, Flávio, todo o pessoal de casa. Situação dramática do Peixe, porque pode cair pela primeira vez na história, ainda mais no Campeonato Paulista, seria bem complicado. A gente separou uma tela explicando cada caso que pode acontecer no final de semana no jogo contra o Água Santa. Olha só, se perder a partida, certo? Tem que torcer para a Ponte não ganhar, aí não cai, certo? Se empatar, aí não cai, mas também não vai se classificar. Em caso de vitória, claro que não cai também, e para se classificar vai precisar torcer para o Santo André não ganhar da Inter de Limeira. Uma situação bem complicada, tanto para classificar quanto para cair, né? Mas tem chance tá aí, né? E a situação tá tão difícil que hoje, inclusive, os torcedores entraram lá no CT para conversar com os jogadores autorizados, tá? Foram autorizados pela diretoria, entraram para cobrar os jogadores, o elenco, o técnico novo. Uma situação bem complicada, né? E complica ainda mais por quê? Porque um dos maiores destaques não estará em campo, que é o Ângelo. Ele se lesionou, provavelmente voltaria só se o Santos se classificar para as quartas de final. O Sanches machucou de novo o joelho também, não era titular, mas é um jogador que normalmente é importante, mas machucou novamente. Madison tá fora, uma situação bem dramática, viu, Michele? Tá certo, Guilherme Camarda. O que vocês acham que vai acontecer com o Santos esse final de semana? Eu não sei se o Santos ganha do Água Santa, mas seguramente a Ponte não ganha do Ituano e já livra o Santos do rebaixamento. Eu acho que o conheço Santos meu ganha time, do Água né? Santa, A Ponte já não vai ganhar do Ituano e já estará rebaixada. Aí já resolve esse problema. Agora, classificar não depende, mas de qualquer forma, é o segundo ano seguido e também Campeonato Brasileiro, que o Santos está batendo na trave para cair, né? Ninguém cai de uma vez, você vai caindo aos poucos. E o Santos está fazendo bem todo o esquema, todo o programa, né? Toda a cartilha de um futuro e breve rebaixamento. Esse é o grande problema do Santos, não é? Não é exatamente, se livrou do rebaixamento, porque o ano passado foi assim, esse ano novamente, e teremos um Campeonato Brasileiro muito complicado. Muito complicado. Então, o Santos abre mão do Carille, traz um outro treinador, não vem reforço, um treinador que demora um tempo para se adaptar. Ele, apesar de ter feito um bom trabalho no futebol equatoriano, no Barcelona lá de Guayaquil, mas demora para adaptar
né? E o futebol, ele não tem tempo. Então o Santos terá sérios problemas, inclusive para o começo do Campeonato Brasileiro. E acho que vai escapar do rebaixamento dessa vez. Bom, bora ver como que foi o clássico de ontem no Allianz Parque? Põe na tela a reportagem do Alexandre Silvestre. Derby paulista com novidades. 2 treinadores portugueses. Primeira vez na história que isso acontece. Juizão de 23 aninhos. Coisa rara. Casa cheia é normal. Quase 40 mil pessoas no Allianz Parque. E a rivalidade de sempre. Cássio com os pés, um perigo. Com as mãos é diferente. Salvou o timão nos chutes do Dudu. Na testada do Gomes. Quando o Renato Augusto deixou Fagner na cara de Everton, o lateral do Corinthians isolou. O passe do Zé Rafael por pouco não entrou direto. Aos 24, o VAR pintou. Pênalti de Gil em Danilo? Veiga, adivinha? 20 penais pelo Palmeiras, 20 gols. O Rony bem que podia ter ampliado. Enquanto o Dudu preferiu dar 2 chapéus no rival. No segundo tempo, Scarpa quis ver se o Cássio estava ligado. Aos 13, a olho nu, nem chamou o VAR, o árbitro viu outro pênalti. Murilo em Roger Guedes. Guedes sofreu a penalidade e empatou o clássico. E de bola parada, escanteio, no rebote, Danilo tirou o doce da mão do Cássio. 2-1 Palestra. Aos 43, Roger Guedes meteu na cabeça do Juliano por um tris. Não deu, Coringão. 2-1 Palmeiras para alegria de um Portuga e tristeza do outro. Hoje tivemos um adversário mais forte, agressivo, mais agressivo que o Ponte Preta, não é? Mais forte que o Ponte Preta, mais agressivo que o Ponte Preta. Um árbitro, do meu ponto de vista, deixou também que a agressividade estivesse sempre no limite e pronto. E nós não conseguimos, de facto, libertar-nos um bocadinho daquela pressão. Olha, hoje eu queria dedicar esta vitória aos nossos torcedores, a todos eles, sem exceção. Hoje realmente todos fomos um. Eu senti um ambiente desde o início que foi inacreditável, foi espetacular. Espero, e já que nos exigem a nós que a equipa mantenha esta atitude, e é isso que me interessa, a nossa família palmeirense, estejamos todos juntos. A equipa, o elenco, a direção e vocês torcedores. E hoje, não tenho dúvidas nenhumas que vocês hoje foram o 12º jogador que nos empurraram. Foi lindo mesmo de ver. Agora eu posso falar só uma coisa e vou deixar para vocês comentarem. Eu acho que o Vitor Pereira não tinha que ter tocado na Ponte Preta, gente, porque não tem nada a ver um adversário com o outro. Eu não sei se ele não conhece os times, não conhece o que está acontecendo aqui, porque óbvio que Ponte Preta, o Palmeiras é um adversário muito superior que a Ponte Preta, não devia ter falado nisso. Ele passa a impressão, Michele, que ele ainda está no aeroporto. O que aconteceu, Ele ainda gente? está no aeroporto, desembarcando para ser técnico do Corinthians. E ele demonstra isso lá no jogo contra a Ponte Preta, quando na coletiva, ele já dá armas pro Abel. Ele já fala como o Corinthians vai se comportar. Pois é. Ele fala, nós vamos jogar em cima do Palmeiras. E o Abel, inteligentemente que é, e sabe o que é um Corinthians e Palmeiras já, você vê a expressão do Abel, o Abel vivendo esse jogo da forma que viveu. Então, o Vitor Pereira deveria ter colado ali na comissão técnica do Corinthians, conhecer melhor o Dudu, não podia deixar o Piton para tomar um baile que tomou do Dudu. Piton é um jogador que pode avançar, que tem boas alternativas lá na frente, mas para marcar é um fracasso. O Dudu deitou por ali e o Abel ontem conseguiu aquilo que eu sempre pedi para ele. Fiz muitas críticas ao Abel, com essa história de futebol reativo. Ele pôs um time equilibrado.
E ele aproveitou o discurso, quem fala muito morre pela boca, não é? Ele aproveitou o discurso do Vitor Pereira depois do jogo contra a Ponte e falou, não importa o adversário, vamos jogar na frente com qualquer adversário. O que o Abel fez? Anulou as principais jogadas do Corinthians. E o Danilo colocou o Renato Augusto no bolso. Nossa, o Danilo, que no partida. bolso. Não é crítica ao Renato Augusto, é elogio ao Danilo. Que partida fez o Danilo? Melhor jogador pra mim em campo. Que hein? partida, Tite? Como veio? Que partida fez o Danilo, Tite? Que partida Tite? fez o Danilo? Sim, senhor. Sim, senhor. Porque que tem o Tite? ele levou o Arthur para a seleção brasileira. Você acha que você prefere o Arthur ou o Danilo? O que o Arthur pode Sem acrescentar na dúvida, seleção eu prefiro brasileira? o Arthur, mas são posições diferentes. Mas você- Aí a mas briga, você pode a briga pôr- é com o Fabinho e com Mas o Casemiro. você pode pôr no grupo, você pode pôr Aí no a briga grupo. é com o Casemiro e com o O Fabinho. Arthur- Dá pra encarar, você acha? O Arthur tá fazendo o que na seleção brasileira? O Arthur é um jogador da Juventude, jogador de Barcelona, Ah, qual jogador o de problema de Champions ser League. jogador de Barcelona? O E aqui Danilo você tá ontem... falando de Campeonato Paulista. O Danilo, Tá mas, ele misturando colocou- mas situação. ele marcou o Renato Augusto, Sim. colocou o Renato Augusto no bolso. Sim. Tá no E bolso. quantas participações na Champions League? Hã? Quantas participações na Premier League? Quantas participações no futebol de alto nível? Zero. O que ele fez com bom. o Chelsea? Então tá Zero. bom, fica lá com o Arthur. O Arthur vai resolver, vai ganhar a Copa do Mundo porque Arthur talvez joga nem no vá pra Barcelona. Copa. Eu falo, não, você É quer, ele, o você Daniel. quer que ele contrate no lugar do. Você quer que ele entre no lugar do Fabinho ou no lugar do É Casemiro? esperar, É só isso. o senhor você, espera. Você meteu o Arthur não tem nada a ver com isso. não, A eu posição tô do falando. Danilo Eu é não tô Casemiro. convidando por Se posição- você no chegar grupo, pro no Danilo e grupo. falar assim, Danilo, você vai jogar no lugar do Casemiro. Ele fala, eu não. Eu O não. Arthur tá, o diretor tá falando, o Arthur tá lá na Juventus, lá escondidinho lá na Juventus e tal. E aí, o que o Arthur pode acrescentar à seleção brasileira? Mas marquem E o esse que que dia, o Danilo porque se o pode fazer? Danilo, no segundo semestre, for pro futebol europeu, aí pronto, aí Claro. começa a defender. Aí ele vai, é óbvio. Aí ele chegou no aeroporto. Aí não, no aeroporto. Chegou não, no ele vai aeroporto chegar pra lá, pedir a ele vai ter que convocação. chegar lá e jogar. Contra o Chelsea não teve Palmeiras, não existiu o Palmeiras. Olha, Ninguém jogou do Palmeiras. Ô, ninguém. mestre, o senhor se surpreendeu com a postura do Palmeiras ontem? Porque o Palmeiras, vamos combinar, que deu um baile no Corinthians, né, mestre? Nossa Senhora, foi um massacre o primeiro tempo. Então, um massacre técnico e tático do Palmeiras em cima do Corinthians. O Corinthians não conseguiu respirar, não saiu no passado no meio de campo. Achei ótimo isso, porque o Palmeiras já vem ensaiando essa mudança de postura em campo, já há uns 3 ou 4 jogos atrás, com exceção do jogo contra o São Paulo, quando fez um gol e logo correu lá para casinha. Os outros jogos recentes, o Palmeiras está saindo para o jogo, está jogando como um time grande, com a força do seu elenco. Ele tem que se impor mesmo dessa maneira que se impôs ontem diante do Corinthians. Com relação ao Danilo, não há a menor dúvida que ele é 10 mil vezes melhor do que o Arthur. 10 mil vezes. Que esse rapaz, o Arthur, é um volantezinho daqueles que toca a bola de um lado para o outro e não faz nada, não participa de coisa alguma importante, não cria nem finaliza devidamente. E o Danilo merece, sim, senhor, porque ser chamado para a seleção brasileira, porque ele é um volante completo. Ele tanto marca, quanto distribui o jogo, quanto chega na área e está aí. Fez um gol, inclusive, e não é o primeiro dele. E, por fim, o Corinthians. O Vitor Pereira pisou na bola ao deixar o Juliano no banco, fazendo com que todo o sistema de armação do Corinthians ficasse nos pés do Renato Augusto. Como o Danilo colou no Renato Augusto e não deixou ele respirar, o Corinthians ficou sem armação no meio de campo, porque não tinha um companheiro. O Paulinho não é esse jogador, gente, enfia na cabeça. Paulinho é volante. Ele não sabe receber a bola de costas, girar e começar o lançamento. Ele é um volante que parte de trás para frente em velocidade, e aí sim ele entra na área e tal, faz gol, essas coisas todas. Mas ali, como armador, ele não sabe jogar. Então, o Paulinho deve ir para a posição dele. O Juliano, que compensa o Renato Augusto nesse processo de armação do time, dá mais estofo ao Corinthians. É isso aí.
É só, olha, só o tempo. Quando começou a citar Ponte Preta na coletiva, eu já falei, Senhor do amado, tá tudo errado mesmo. Ó, mestre, e o Danilo tava atento, né, na hora daquele segundo gol. Nossa, já, pá, foi ali, ó, tava atento, você viu? Bom, depois de 3 vitórias seguidas em clássicos, o ambiente no Palmeiras tá leve, tá uma maravilha, tá uma coisa maravilhosa. Chega mais, Alexandre Silvestre, boa noite. Não podia estar melhor a fase aí na academia de futebol, né? É claro que não. Boa noite, galera. Boa noite, Michele. Se melhorar, estraga. 3 clássicos, 3 vitórias consecutivas em uma semana. 100% de aproveitamento jogando em casa no Paulistão. Líder isolado no campeonato, líder do grupo, melhor campanha assegurada. Agora só pensar na fase de quartas de final. O time tá jogando bem, né? Tanto se cobra do Abel que o Palmeiras jogue pra frente. O Palmeiras tem mudado o jeito de jogar, foi assim em boa parte do primeiro tempo no Morumbi contra o São Paulo. Ontem o primeiro tempo do Palmeiras foi espetacular e dentre as coisas que o Abel comentou na entrevista coletiva, queria ressaltar uma aqui sobre a posse de bola, que virou mania no futebol brasileiro e mundial. Posse de bola hoje é tão importante, parece que o placar do jogo, né? Os caras põem o placar do jogo na tela e a posse de bola, posse de bola. Sabe qual foi a posse de bola ontem no Palmeiras contra o Corinthians? 35%. 35% só de posse de bola do Palmeiras, só que quem atacou o tempo inteiro foi o Palmeiras, quem criou as maiores chances foi o Palmeiras, quem fez as mais importantes defesas foi o Cássio e quem ganhou o jogo foi o Palmeiras. Abel aproveitou para elogiar a torcida e o português está com tanto moral, Michele, que ele já está até exigindo da galera alviverde um novo grito de guerra. Vamos ouvi-lo. Chiqueiro pegou fogo hoje, incrível. Incrível. Eu vou cobrar de vocês isto. E eu queria lançar um desafio para vocês, torcedores. Arranjem uma música, arranjem uma letra curta para os momentos em que... Ela já é espetacular, vocês têm uma letra que puxa por nós, mas para fazer aqui um upgrade, arranjem uma letra curta, vinda de vocês, que puxe a equipa nos momentos que nós precisarmos. Eu sei que é fácil quando estamos a ganhar, e obrigado pela vossa ajuda. Quando nós faremos o penalti, vocês continuaram a incentivar e era muito fácil aí se vocês não nos puxassem por nós, a equipa ir abaixo mentalmente, e nós sentimos a vossa força, sentimos o vosso carinho, e é isso que eu espero, que em todos os momentos, do início ao final do jogo, mesmo quando a gente esteja a perder no jogo, puxem por eles porque eles vão dar tudo o que têm, e é nesses momentos que a equipa precisa de vocês, e é nesses momentos que vocês podem realmente fazer a diferença como 12º jogador, como fizeram hoje. E hoje eu tenho que dizer isto de coração, o Chiqueiro hoje pegou fogo. Foi o que eu senti quando subi as escadas e durante o jogo todo, mais, houve uma altura que eu nem o apito do árbitro ouvia. Incrível. E o Abel até chegou a mencionar, pegou fogo no Chiqueiro, festa no Chiqueiro, tá em casa o Abel Ferreira, que é maestro dessa orquestra, e agora compositor, Michele. Já eu volto para falar do xerifão Gustavo Gomes, mais uma baita partida do zagueiro paraguaio, como joga esse rapaz, e uma má notícia para a torcida do Palmeiras em relação ao Gomes, já eu explico. Festa no Chiqueiro. Olha, o Abel até pediu para criarem outra música, é isso? Quer outra música. Só queria fazer uma observação aqui. Eu achava melhor baixar um pouco a bola, viu? Por quê? Porque o Palmeiras jogou 3 clássicos. Ganhou os 3. Um com o São Paulo, Ué. e que jogou todo o recuado. Depois que fez um gol, jogou todo o recuado, que nem time pequeno. O Santos não dá para chamar de clássico. E ontem ele jogou com um time que tem 3 jogos. Informação. E o Corinthians, para mim, foi até mais surpreendente. Eu gostei muito do que fez o Vitor Pereira. Ele até me surpreendeu mais. Ele fala que a posse de bola não é importante. Não sei, eu não conheço, talvez o mestre, que tem mais tempo que o Dionel, eu não conheço nenhum time marcante, importante no futebol, que não priorizasse a posse de bola. Você montar um time que tenha a posse de bola, que imponha o jogo, é muito mais difícil do que montar um time reativo e jogar no contra-ataque. Lógico que o Palmeiras é um time vencedor, o que conquistou foi beleza e tal. Ontem saiu um pouco mais porque havia um espaço maior,
Mas calma, hein? Dá a impressão que nós estamos falando do Manchester City e tal. Calma. Vamos devagar. Sabe, tô achando que tá tendo um exagero aí, parece que temos um super time e não temos um super time. Temos um time de resultados, um time pragmático, um clube que paga em dia, que é uma coisa rara no futebol brasileiro, que tem um elenco muito forte e que joga de maneira reativa. Repito, eu não conheço nenhum time importante, nenhum time histórico que jogasse sem a posse de bola. O time do o Atlético de Madrid do Simeone, os times do Mourinho, para mim nenhum deles é histórico. Eu respeito seleção de 82. Mas o que é? Você está dizendo que o Palmeiras jogou sem a posse de bola? Não, sem a posse de bola, 35%. Mas ontem, 35%. Flávio, ontem, eu concordo com tudo que você está falando, mas colocando o jogo de ontem, eu entendi o que disse o Abel. Ele não precisou ter a posse de bola para ser um time intenso. Ele foi um time intenso. Mas ele é um ele não foi só mas ele não foi só um time reativo, foi um time que jogou no campo do adversário, que teve sim a bola. E quando teve a bola, rapidamente ele perdia ela, mas já encerrava. Foi facilitado por um time que está em fase de formação. Eu quero ver esse jogo daqui a 6 meses se vai ser igual. Quando o Corinthians tiver um time montado. São 3 jogos contra 2 anos. Então, calma. Parece que, sabe, nossa, estamos diante da nova seleção da Holanda. Calma, tá muita empolgação. Eu só estou avisando o torcedor do Palmeiras para ir devagar. Ele está mudando aquela proposta de ser apenas reativo, Flávio. Não, ontem ele teve esse espaço. Né? Contra o São Paulo, ele fez o gol. Foi horrível. Ficou recuado. Foi horrível. Faz uma semana. Faz uma semana, então vamos devagar. Mas o time do Corinthians vai crescer muito, esse time. Claro. Tem muito para crescer o time do Corinthians. Já é um timão, né? Seguimos para o Corinthians, meu povo. Do Parque São Jorge, Thiago Salazar traz as últimas novidades do timão. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Por aqui, todo mundo ainda digerindo a derrota no derby, né? Com as pessoas com quem eu conversei, você percebe um sentimento de que há um otimismo pelas mudanças que já podem ser percebidas, também os ajustes que claramente ainda são necessários que se façam. Enfim, essa é mais ou menos a sensação por aqui, além do incômodo, obviamente, com a atuação do árbitro do jogo. Inclusive o Vitor Pereira falou sobre isso na entrevista coletiva dele, que não concordou muito com os critérios, mas a gente vai destacar aqui outro ponto da entrevista do técnico do Corinthians. Um deles onde ele pede paciência e no outro onde ele diz que foi mal interpretado sobre essa situação que inclusive vocês estavam discutindo agora, de ir para cima do Palmeiras. Segundo o Vitor Pereira, não foi isso que ele disse. Vamos ouvir. Portanto, eles têm 2 anos de trabalho, nós temos 2 semanas em cima do nosso trabalho, portanto não é fácil construir um processo de jogo. Eu não faço milagres, não tenho uma varinha mágica, eu não sou mágico, eu nunca disse como ouvi dizer aí que vinhamos cá, íamos dominar o Palmeiras, íamos não deixar jogar o Palmeiras e nós aqui íamos jogar. Eu nunca disse nada disso. Nunca disse nada disso, nem nunca vou dizer. Vou dizer é que a nossa intenção tem que ser a intenção de ter bola, de marcar alto, pronto. Mas temos que evoluir. É claro que uma dificuldade maior, com 2 semanas de trabalho, contra uma equipa que tem 2 anos de trabalho com o mesmo treinador, não podemos, temos que ter os pés no chão e perceber bem as circunstâncias de uma equipa e as circunstâncias de outra equipa. Bom, agora o Corinthians se prepara para pegar o Novo Horizontino. É nesse domingo, fora de casa. O Fagner está suspenso, mas o Vitor Pereira também já admitiu na entrevista coletiva que deve aproveitar esse jogo para descansar alguns jogadores. Porém, vamos dar uma olhadinha na tabela. Esse jogo é importante para o Corinthians, é a última rodada da primeira fase. E o Corinthians, se quiser se manter ali em segundo lugar, abaixo só do Palmeiras, que já é inalcançável, precisa tomar cuidado com o resultado do jogo, já que São Paulo, Bragantino, Ituano, Botafogo, está todo mundo ali colado, podendo, quem sabe, até ultrapassar o Timão. Então, jogo importante. Daqui a pouquinho eu volto, tem assunto ainda sobre Libertadores, sobre quem está saindo, quem está vindo. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais do Corinthians, Michele. Ele tem razão também, né, o Vitor Pereira, quando ele fala, o outro técnico tá há 2 anos com a equipe, ainda 3 jogos. Não, e ele não falou que ele ia dominar o Palmeiras mesmo, é verdade isso. Ele disse que ele ia colocar os conceitos dele em prática, mesmo com o adversário de alto nível, o que para mim demonstra coragem. E também, ele vai, os 2 times estavam classificados e tal. E é claro que ele vai sentindo que algumas peças ele vai ter que mexer, talvez até em alguns medalhões.
porque ele gosta da intensidade da saída de jogo. Muito da beleza do jogo de ontem se deve ao Vitor Pereira. Porque ele poderia ter feito um jogo covarde, É verdade. mas ele foi pra cima. Porque o Palmeiras não sairia pra cima, pro abafa. Ele para mim, ele foi o grande responsável por o jogo ter sido legal. Colocou em risco, mas criou oportunidade, foi lá na frente, teve problema, começou a perceber algumas falhas. A saída de jogo do Corinthians é deficiente, jogadores lentos lá atrás, vai ter que dar uma mexida nisso. Como é Mas que ele eu vai gostei lidar muito. com esses jogadores lentos lá atrás, hein? Já que ele gosta dessa intensidade. Ele vai ter que trocar. Isso demanda um certo tempo. Tem uma idade esse time do Tem Corinthians, um certo né? tempo. Então, sabe, é devagar. Não dá pra cobrar um cara com 3 jogos do Campeonato Paulista com relação ao trabalho já feito, já vitorioso, de 2 anos. Aí não, né? Referente ao tempo, não tem o que se dizer, não dá para comparar. O Abel tem um trabalho consolidado, são peças já engrenadas, né? E o Vitor Pereira chegou com boas peças, mas que estão numa bancada. Ele tem que montar esse motor. Então isso tem que ser levado em consideração. Mas me incomodou ontem, todo mundo viu que no primeiro tempo o Corinthians foi amassado pelo Palmeiras. Não conseguiu jogar, não deu certo. E ele voltou com a mesma equipe. Ele não tentou absolutamente nada. Estava claro ali, o Piton tinha sérios problemas pelo lado direito do ataque do Palmeiras na marcação. Ele não criou nada. E eram Corinthians e Palmeiras. Por mais que se fale, eram Corinthians e Palmeiras. Não devia ter falado da Ponte Preta. Só tá faltando falar do São Paulo no Gazeta Esportiva de hoje, né, São Paulino? Pronto, não falta mais. José Paes está no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé querido. O que era problema virou solução? O que é? Explica pra gente. É isso, Mi. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí mais uma edição do nosso Super Gazeta Esportiva. É a zaga do São Paulo. Lá no iniciozinho do Campeonato Paulista, muita gente dizia, poxa, esse São Paulo, não sei não. O São Paulo começou a brigar ali contra a própria zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. No iniciozinho do Paulistão tomou 2 gols do Guarani, tomou 4 do Bragantino naquele jogaço lá em Bragança. Vitória do Red Bull Bragantino para cima do Tricolor por 4-3. Mas, Michele, minha querida amiga, de lá para cá as coisas mudaram. São Paulo, nessa temporada de 2022, fez 13 partidas, 13 joguinhos. E em 8 deles não sofreu gols. Ou seja, agora a defesa é um dos trunfos do São Paulo para a sequência da temporada. O que era um problema ali no início do ano, agora virou a solução. E o técnico Rogério Ceni falou justamente sobre esse tema depois da vitória para cima do Manaus na última quarta-feira. Falou sobre como ele está reorganizando a zaga, da importância de algumas peças, notadamente o Diego Costa. Então vamos ouvir aí o que disse o treinador são paulino sobre o sistema defensivo. Roda aí. Para mim, eu tenho 4 jogadores que são muito importantes no setor: Miranda, Boleda, Diego e Léo. A gente tem que experimentar jogadores para, em determinadas situações, determinados jogos. Nós já jogou, Miranda já jogou junto com o Diego, com o Léo, e hoje era importante que Léo e Diego, acho que é a primeira vez, se eu não me engano, né? Nesse ano que Léo e Diego fazem a dupla de zaga. Então, assim, para condução de bola mais rápida, construção mais rápida e, eventualmente, para uma ausência do Arboleda, uma ausência futura. Tá aí a palavra do Rogério Ceni. Daqui a pouquinho eu volto direto aqui do CCT da Barra Funda, viu, Michele? Porque hoje o Rogério comandou a última atividade do São Paulo. Antes do jogo de amanhã contra o Botafogo, um jogo que é super importante para o Botafogo, que ainda está tentando se classificar para a próxima fase. O São Paulo já está classificadíssimo para as quartas do Paulistão, vai pegar o São Bernardo. Mas isso tudo é assunto para daqui a pouquinho, viu, Mi? Vai daí. Valeu, Zé. E aí, esse São Paulo? Rogério fazendo um trabalho dentro do que é possível, tem dificuldade, tem limitações, tem essa coisa de salário que não se acerta lá. É difícil trabalhar assim, né? Fica complicado. Mas ele está conseguindo dar uma cara para o time, conseguiu recuperar o bom Diego Costa, que eu gosto muito, acho um jogador bem interessante. Vai tentando alinhar o time, parece que o Éder acabou ganhando a posição de um homem mais ofensivo de São Paulo. Com as limitações que ele tem, ele está fazendo um trabalho interessante no São Paulo. E vale acrescentar que o São Paulo ainda não teve, o Rogério ainda não teve todos os jogadores à disposição. Que já tem um elenco limitado na sua qualidade técnica. E ainda, é um problema natural, claro, contusões, mas ele ainda não conseguiu olhar assim e falar, bom, eu tenho todo mundo aqui e vou montar o meu time. Ele não conseguiu isso. E de qualquer forma os resultados estão aí. O São Paulo em 10 jogos, nos últimos 10 jogos, se eu não estou equivocado, teve uma única derrota e foi para o Palmeiras. Então isso tem que ser levado em consideração. O time não passou vergonha na Copa do Brasil, está classificado, tem que se respeitar. É verdade. Mestre, o que o senhor está achando do atual momento do São Paulo? Eu acho que essa formação de zaga de São Paulo
no momento, é a melhor, viu? Melhor do que Arboleda e Miranda. Porque são dois, o Diego Costa, que começou muito mal jogando, e que agora está muito bem, ele e o Léo são dois zagueiros que sabem sair jogando. Se o São Paulo pretende ser um time dominante, que sai, vai envolvendo o adversário através dos passes, das trocas de bola, ele precisa começar isso lá atrás, com os zagueiros, né? E isso vai facilitar muito o trabalho de armação da equipe e, consequentemente, a possibilidade de finalização no ataque. Não há efeito sem causa. O negócio começa lá atrás e vai até lá na frente, entende? Portanto, eu acho que essa é uma boa alternativa para o Rogério Ceni ir montando esse time que ainda está em experiência. Vamos ver o que é que ele vai decidir, o formato do time no fim das contas, né? Quem vai ser titular e quem vai ser alternativa. Bom, a gente volta a conversar com o Silvestre na Academia de Futebol. O que o xerifão Gustavo Gomes falou hoje, Silver? Antes, Michele, acabou de passar aqui o Everton com a esposa e a filhinha. Pedi para ele, vem conversar comigo rapidinho, Everton. Ele iria conversar, mas ele, não posso, não tô com o uniforme do patrocinador. Aí vão pegar no pé. É o sinal dos tempos, minha querida. Infelizmente tá difícil, mas obrigado ao Everton, que pelo menos trocou um olhar 43 aqui com o repórter. Falando do Gustavo Gomes, eu passo a bola para ele. Jogou muita bola de novo, xerifaço da defesa, impecável ali, rapando o tacho, não passa nada. Diga, Gustavo Gomes. Sim, a gente fica feliz, né, por ganhar os 3 jogos, 3 clássicos, né, e muito importante para nós também poner em prova nossa mentalidade. Acho que nosso elenco é muito qualificado e esperemos seguir assim em busca de mais vitória, de mais título, e a gente está trabalhando com muita humildade. Acho que esse é o segredo também de estar trabalhando, um time muito trabalhador, e aí está os três vitórias, né? Um clássico que acho que a gente ganhou merecidamente. Bom, Gustavo Gomes, a má notícia em relação a ele, convocado para a seleção do Paraguai, o Palmeiras tentou uma liberação. O Paraguai está muito mal nas eliminatórias, praticamente é o lanterna da competição, não vai para a Copa do Mundo, não vai nem passar pela repescagem, mas a Confederação Paraguaia não liberou o Gustavo Gomes, portanto ele é desfalque certo para o jogo de quartas de final do Palmeiras no Campeonato Paulista. Se o Palmeiras avançar para a semifinal, fica de fora, e é dúvida até para uma primeira partida eventual de final. A decisão do Paulistão será em 2 jogos. Outros jogadores convocados que também não vão participar na mesma sequência em relação ao Gustavo Gomes, o Everton, que passou agora há pouquinho aqui, já está fora do próximo jogo, o Abel deve escalar o Lomba, o Kusevich, que foi convocado para a seleção do Chile. Em compensação, o Piquerez, lateral esquerdo, estava na pré-lista uruguaia, não foi chamado, então o Piquerez fica na banda, toca na banda e participa normalmente. Michele, boa noite. Boa noite, Alexandre Silvestre. Fala, Garrafa, que você tá bravo. Esse problema aí do Gomes não é um problema único e exclusivo do Palmeiras. O São Paulo também vai perder o Arboleda nessa fase. Você ainda está querendo brincar de Danilo e Thiago e Rafael Veiga na seleção? Leva o time inteiro do Palmeiras. Não, tudo bem. Eu estou para aguardar o senhor pedir o Danilo na seleção brasileira. Mas como ele joga aqui no Brasil, ótimo. Como ele joga em terras tupiniquins, não pode ir para a seleção brasileira. É claro, o Campeonato Paulista não é igual ao Champions League. Então, não. Você o jogo de ontem não valeu nada. Lá vem você com a história do Paulistinho. Ontem era um Corinthians e Palmeiras. Em termos de pontuação, não valia absolutamente nada, porque as equipes já estavam classificadas. Mas é Corinthians e Palmeiras. O senhor quer acabar com a história do futebol brasileiro, do futebol de São Paulo? Eu não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Aqui, internamente, tiver uma seleção regional. Pô, maravilha. Seleção do campeonato. Beleza. O Danilo ontem, ele marcou o Renato Augusto, que é um dos... Já estão pedindo o Renato Augusto, inclusive, na seleção brasileira. O Garrafa quer que convoque o Rafael Veiga, o Danilo, e o Palmeiras jogue a semifinal com a base. Aí o senhor não vai querer me jogar contra a torcida do Palmeiras, não. Eu não tô te jogando nada. Não venha com esse papinho, não. Você que falou. Com esse papinho. Uma coisa é para os campeonatos. Você quer que convoque ou não convoca? O senhor já quer... Não. E pra brincar, né? Convoca e paralisa o campeonato. E pra brincar. É isso que eu defendo. Não vem com essa história, não. Os clubes
Antes eles aceitaram o mas regional. a culpa não é minha. Acabaram de aceitar. A culpa não é minha. Então você quer que brinque de Danilo na seleção? Não. Ou você prefere que O senhor jogue já queria Danilo que o e Endrick não o fosse Casimiro? embora. O senhor defende que todo mundo vai embora. Claro, Acabe. eu quero Você que os quer acabar caras com o estado cresçam. de São Eu Paulo. quero que os caras O cresçam. Endrick nem nasceu. Ele quer que tire o Danilo da semifinal do E Campeonato ele quer Paulista. vender o o que ele Endrick. pode ganhar Ó, torcedor do Palmeiras. pra ser reserva do Ele quer Casimiro. vender o Endrick, ele quer vender o Danilo. É isso que ele quer. Ele não quer ninguém bom Pra aqui. ser reserva Não é do isso? Casimiro. Tá Vai bom, lá, tá certo. vai. É isso que Amarrar a eu quero. chuteira do Casimiro. Thiago Salazar está de novo na sua tela agora para falar sobre o mercado da bola no Corinthians. Como que estão, Salazar, os números das vendas do Timão nessa temporada? Vai. Michele, nesse ponto o Corinthians está indo muito bem, né? O time não vendeu ninguém no ano passado, teve que compensar de outras maneiras com outros departamentos essa receita, mas nesse ano nós ainda estamos em março e o clube já atingiu metade do seu objetivo traçado ali na previsão orçamentária, que é de arrecadar até o final do ano um pouquinho mais do que 91 milhões de reais só com vendas de jogadores. O Corinthians conseguiu 27 milhões com o Ederson, um pouquinho mais de 19 milhões agora com o Gabriel Pereira, isso aí dá aproximadamente 46 milhões, exatamente 50% da meta do clube aí, que tem até dezembro para conseguir novas negociações e fechar a conta aqui no azul para ficar tudo tranquilo. Falando de mercado, o Júnior Moraes, reforço recém-contratado, apareceu no bid hoje, agora à tarde, está liberado então, vai ser inscrito e aí vai ficar à disposição do Vitor Pereira a partir das quartas de final do Campeonato Paulista. Falando do outro lado, o Corinthians segue aguardando uma resposta do Shakhtar Donetsk sobre o Maicon, né? O clube fez a proposta de empréstimo até dezembro, o Maicon já concordou, quer vir para cá, tá tudo certo entre clube e jogador, falta só o Shakhtar topar, o Corinthians segue aguardando esse sim ou não do Shakhtar Donetsk. Vamos falar rapidinho de Libertadores, é o seguinte, Libertadores começa em abril, logo no comecinho, primeira semana de abril, saíram os potes da Libertadores e, atenção, torcedor do Corinthians, o Corinthians pode ter de enfrentar logo na primeira fase times como Boca, como River, Olímpia, até o próprio Tolima, todos esses times podem cair no grupo do Corinthians logo ali na fase de grupos, né? Não é a primeira fase, agora o nome é fase de grupos porque tem as fases preliminares. Então, é muita atenção porque a Libertadores promete para o Corinthians, promete ser difícil desde o começo. Sexta-feira que vem, meio-dia, sorteio lá da Comebol para a gente conhecer esses grupos. Tá certo, Michele? Me despeço daqui. Grande final de semana a todos vocês. Valeu, Salazar. Nossa, não vai ser fácil pro Corinthians na Libertadores, do Salazar gente. com o Tolima. Você acha que o Corinthians vai perder de Tolima? Pô, jamais. Ai, Flávio, eu já Quando o Salazar, arrepiei eu aqui. conto o bastidor pra você. Quando o Salazar falou de Tolima, teve gente que comemorou. Tolima vai pegar o Corinthians. Aí ele vem com essa cascata. Não, ele vem com essa cascata. Estão defendendo o Corinthians. Ele vem Você com acha que essa o Corinthians cascata. vai perder em Olha lá. algum momento da história Ele do vem Tolima? com essa cascata. Chance zero, velho. Né? Chance zero. Ele vibrou aqui, Chance Boca, zero. River e Tolima. Ele vai pegar o Tolima, vai cair na primeira fase. Esse senhor aqui, ó. Mas o Corinthians pegar o Tolima, massacra. Temos antecedentes disso. Você não fica nem vermelho. É isso que me impressiona. Parece que teve qualquer coisa com o Tolima. Né? Tem um tal de Tolimas dele, não tem? Mas isso é coisa do passado. Isso já foi. Mestre, o senhor acha que o Júnior Moraes é um bom reforço para o Corinthians, mestre? Olha, eu vi poucos jogos desse rapaz lá na Ucrânia, né? Onde ele está lá no leste europeu. Mas gostei dele. Eu acho que pode ser. O Corinthians precisa de um matador lá na frente, né? Eu até insistiria com o Jô, que eu acho que é um jogador que faz bem esse papel. Mas eu considero o Júnior uma boa alternativa. Beleza, mestre, muito obrigada, viu? Bom final de semana, a gente se encontra no Mesa Redonda esse domingo. Aliás, Mesa Redonda que terá a presença de Marco Aurélio Cunha, doutor Marco Aurélio Cunha, para conversar com a gente muito aí sobre futebol. Ô, Flávio Prado, Júnior Moraes, o que você acha desse rapaz? Bom nome. Já está inscrito no BID, né? Bom nome. Ele tem já 35 anos, mas é um atacante, aquilo é um que se pede tanto. Mais, essa é a preocupação. Alta. Esse é,
né? Não, mas mais uma preocupação em função da idade. Né? Ah, sim, mas aí é um lance de isso é oportunidade de mercado. Exatamente o que E aí você o São tem um Paulo atacante, um cara que já decidiu o Campeonato Paulista na época do Santos. Eu acho que a oportunidade de mercado com oportunidade vale sim. O currículo dele que ele traz da Europa é bom. É um gol a cada ele duas. Está jogando bem. Um gol a cada duas partidas. Um gol a cada duas partidas você não pode menosprezar isso, né? Mas o Corinthians ontem até ficou evidente que no segundo tempo o Corinthians, em função um pouco da idade, me parece, que ele dá uma. Ele muda o ritmo, perde a intensidade. Você vai ter um outro jogador acima dos 30. Mas como oportunidade de mercado, uma ótima contratação. O Maicon também cabe nesse time do Corinthians? Maicon cabe. Joga fácil. Tranquilo. Aí é jovem, conhece o clube, é originário do clube. Esse se conseguir Chega, dá a camisa de titular e põe pra jogar, Michele. Esse aí será um grande reforço. Se tivesse no Corinthians ontem, seria titular no meio campo no jogo do Ontem Palmeiras. o Abel falou sobre o fair play financeiro, né? Citou, ele não falou Corinthians, mas ele deu a entender. Falou aqui, a gente gasta o que tem, quando fala negócio centroavante. Já quer cuidar da vida do Corinthians também. O Abel falou. Eu sei, ele quer cuidar da vida do Corinthians. Aí ele falou assim, aqui a gente gasta o que tem. Tem clubes que contratam sem ter justificativa de dinheiro. O que tem a ver com isso? Não sei, mas ele só citou isso aí. Aí que tá. Eu não lembro qual foi a pergunta. Não dá para passar o dia, sem criticar o Portuga. Agora, nesse caso, é uma oportunidade de mercado. Aí dá para encarar, mesmo sem o fair play financeiro. Ele criticou até a imprensa lá, que não mostrou o gol, falta no lance do pênalti do Roger Guedes, mas ele também não falou, que a televisão também não mostrou muito, o lance que originou o escanteio do gol do Palmeiras, não foi falta para mim, mas tudo bem. Mas já vai esculhambar o português? Estava elogiando até... Não dá, ele provoca. CT da Barra Funda, o Tricolor tá pronto pro jogo de amanhã, Zé? Prontíssimo, prontíssimo para a partida de amanhã, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Cícero Pompeu de Toledo, às 4 horas da tarde. Hoje o técnico Rogério Ceni comandou aqui no CCT da Barra Funda a última atividade antes desse jogo de amanhã. E olha só, o Igor Vinícius, pela segunda vez seguida, treinou ontem, treinou hoje também, então deve ficar liberado, deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, ele que está recuperado de uma lesão que ele acabou tendo aí no clássico contra o Santos. Volpe e Sara estão com entorses aí em seus respectivos tornozelos. Já o Gabriel Neves está com um probleminha na panturrilha. Os três estão fora desse jogo de amanhã, assim como o Rodrigo Nestor, que está suspenso para esse jogo diante do Botafogo. Então vamos colocar aí na tela um provável São Paulo Futebol Clube que entra em campo amanhã lá no estádio do Morumbi. Coloca pra gente aí, Fini, na tela rapidinho o tricolaço do Morumbi, que deve ter o Jandrei, Moreira ou Rafinha, Miranda, Léo, Reinaldo ou o Wellington, Pablo Maia, Andrés Colorado e Igor Gomes, com Nicão, Rigoni e Caleri. O Arboleda, viu, Michele, foi convocado lá para a seleção equatoriana para os 2 próximos jogos da seleção. Desculpa. Michele, infelizmente, perdão aí, a gente teve um probleminha aqui, mas seguindo com o programa, o Arboleda foi convocado para 2 jogos da seleção do Equador, contra Paraguai e contra a Argentina, e infelizmente não vai poder defender o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, e numa eventual semifinal também do Paulistão, só voltaria na grande decisão. Mais uma vez pedindo aí desculpa para o nosso telespectador, alguns meninos tentaram invadir aqui o nosso link, mas programa ao vivo, né, Michele? É isso mesmo, sempre tem um engraçadinho. Volto contigo. Zé, você é tão perfeito, Zé, que a gente aqui não percebeu nada. Não percebemos nada. Você, porque estava uma outra telinha, e você não perde a classe, como sempre. É um repórter raiz maravilhoso. Muito obrigada, viu, José Paz? Flávio e Garrafa, diga aí, bem. Tá ruim aquele CT ali. Mas é um jogo importante para o São Paulo nessa briga de ter vantagem na próxima fase, né? São Paulo já está classificado, fica de olho na pontuação, brigando aí com o Corinthians, porque pode ter um confronto daqui a pouco. Jogar no Morumbi é uma boa vantagem quando você tem a torcida única, né? E o Rogério está pegando a cara do time. Ele está definindo certas coisas, já voltou o Léo para a quarta zaga, o Moreira está ganhando mais posição pelo lado direito, ele está criando, esse Pablo Maia é uma beleza esse jogador. Acho que está bem legal, ele está montando o time dentro dos limites do São Paulo, evidentemente. Além da pontuação, ele pode fazer esses experimentos para chegar na fase mais aguda do campeonato e início do Campeonato Brasileiro. Gente, resultado da enquete. A arbitragem no clássico entre Palmeiras e Corinthians foi boa, com 42% dos votos. Olha lá, o telespectador está com o mestre. Acabou a Gazeta Esportiva. Muito obrigada pela sua audiência durante toda a semana. A gente espera vocês no Mesa Redonda desse domingo, com tudo sobre a rodada decisiva do Paulistão, e Dr. Marco Aurélio Cunha conosco. Tchau, Flávio. Tchau, Garrafa. Beijos. Tchau, galera.